Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso reencontro. Todas as semanas nós temos esse momento em que a gente se reencontra, em que a gente bate um papo, em que a gente dialoga, em que a gente troca experiências. E eu fico muito feliz por recebê-los, por recebê-las aqui no nosso canal semanal. A aula de hoje, como vocês bem sabem, é uma aula de sociologia. Então, é momento da gente se permitir ouvir, se permitir aprender, se permitir a buscar compreender a sua própria realidade. É natural que a cada minuto que passa, você aprenda um pouco mais sobre a sua cidade, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, que significa que você está ficando cada vez mais experiente. A experiência faz parte de um processo de dedicação. Mas como assim, professor? Processo de dedicação? É verdade, porque na medida que você entende que a vida é um processo que leva tantos anos quantos forem necessários para que você aprenda, para que ela chegue ao seu término de uma forma plena, é necessário que você se dedique. Então, as experiências dependem da sua dedicação. Então, dedique-se a tudo aquilo que você se disponibiliza a realizar. Dedique-se a tudo aquilo que você, em algum momento, escolheu para fazer. Dedique-se. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês no início desta aula. É claro que a gente ainda vai falar de outras coisas, mas guardem bem isso na mente de vocês. Querem chegar na velhice, na fase, como a gente costuma chamar de terceira idade, de forma plena, satisfatória, harmonizada, em paz? Dedique-se a cada coisa que você escolher para fazer. Pode até parecer algo simples, algo simplório aos olhos dos outros, mas não leve isso em consideração. Leve em consideração aquilo que você escolheu. Mesmo que seja simples ou simplório aos olhos dos outros, foi você que escolheu, então se dedique. Entregue o seu melhor. Então, começo essa aula de hoje falando isso para vocês, porque é um momento de transição, é um momento de transformação, em que a gente já está caminhando para a etapa final desse nosso bimestre. E todo final de bimestre é um pega para capar, não é verdade? Como diria minha avó. Por que um pega para capar? Que expressão estranha é essa? Significa que todo final de bimestre, aqueles que não entregaram as atividades, aqueles que estão ausentes da sala de aula há muito tempo, começam a procurar os professores para receber presença, para justificar suas faltas, para entregar as tarefas. Pois bem, acontece que vocês, melhores que ninguém, sabem que as aulas estão acontecendo de forma remota. Nós estamos em nossas casas. Eu estou aqui conversando com vocês de forma separada, mas ao mesmo tempo junto. Todas as semanas nós temos esse encontro, nesse mesmo horário. Então, é necessário vocês se dedicarem, entregarem as tarefas, assistirem às aulas até o final, participarem com comentários, perguntas, dúvidas, para que vocês possam crescer e amadurecerem aquilo que já estão aprendendo. Agora, isso só vai se tornar experiência caso vocês desejem. Então, faça valer a pena, porque senão, depois quando passar os bimestres e a gente voltar para a sala de aula presencial, é como se estivesse começando do zero. Só que esse zero ele já não existe mais. Nós estamos caminhando. Claro que vocês que estão me ouvindo agora, provavelmente não são merecedores de ficar ouvindo isso que eu estou dizendo, porque estão acompanhando. Isso é para aqueles outros que não estão acompanhando. Então, estou falando para vocês, para que vocês entrem em contato com os seus colegas, com seus conhecidos,
mesmo de outras turmas, mesmo de outros colégios. Avisem-os que as aulas estão acontecendo, independentemente dele estar se dedicando ou não. A experiência, para quem está participando, ela está transformando vocês em pessoas mais bem informadas, com mais instrução. E ao final deste ano, é o ano derradeiro. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Então, o terceiro ano do ensino médio, para muitos, é um ano magnífico, porque é a sua transição do ensino médio regular para o ensino superior. E para outros, também é fantástico, porque você vai ganhar autonomia, você vai se tornar independente, vai arranjar um trabalho, ou vai fazer um outro curso técnico que vai se profissionalizar. Então, essas transições todas, elas, com esse momento específico, esse momento contingencial que nós estamos vivendo, através dessas questões sanitárias, em que a gente precisa estar longe do espaço físico da escola, não significa que nós não estejamos perto do ponto de vista do conhecimento, do estudo, da dedicação. Então, avisem seus colegas, me perdoem que eu estou usando vocês como meus porta-vozes, avisem seus colegas, comuniquem-se, divulguem as aulas para quem vocês acharem que devem divulgar, mesmo que não seja da sua escola, mesmo que não seja da sua turma, divulgue, espalhe essa informação para onde que ela tem que ir, tá bom? Então, foi dita a mensagem, foi entregue a mensagem que eu preparei para iniciar a aula de hoje foi essa, porque algumas coisas são necessárias em determinado momento, e eu senti a vontade de fazer isso hoje, poderia ter feito isso há 2 meses atrás, mas hoje é que eu senti a vontade de fazer isso. Então, espero que vocês possam me perdoar por estar utilizando esse momento inicial da aula para pedir isso a vocês, mas espero também que vocês sejam solidários, solidárias e possam ser também empáticos e empáticas com aqueles que estão com dificuldade, mesmo que essa dificuldade não seja tecnológica, seja uma dificuldade emocional, uma dificuldade de motivação, seja o que for. Vocês que se conhecem, que estão juntos há mais tempo, devem muito bem saber quais são as maiores dificuldades de cada um. Tá? Então, está aí o meu pedido. Então, para que a gente não se alongue muito mais, já pegaram o caderno? Já pegaram a caneta, o lápis, a borracha? Muito bem. Agora, anotem aí no caderno de vocês a data de hoje. Importantíssimo isso. Registro histórico. Depois, caso tenha necessidade, vocês estão com todas as aulas registradas por data. Coloque o nome da matéria aí, Sociologia, e o nome do professor. Fizeram isso? Ótimo. Então, hoje, a nossa aula vai dar continuidade a uma discussão que a gente está tendo ao longo das últimas aulas, mas que na última aula chegamos ao ponto de falar de urbanização brasileira. Bem, é claro que é aula de sociologia, e aí você já está perguntando, mas, professor, você está falando de urbanização, isso não é um tema de geografia? Também é. É porque a sociologia ela estuda o comportamento das pessoas em sociedade. E a urbanização ela modificou a perspectiva dos indivíduos, dos cidadãos, do ponto de vista da estrutura e até mesmo das condições de trabalho. Porque no campo o trabalho era um, na cidade o trabalho é outro. Mas eu já ia continuar, já ia me esquecendo. Ó. A água, pessoal, a água. Mantenham a água aí pertinho de vocês, para que vocês possam se hidratar sempre que necessário, tá bom? Mas então, dando prosseguimento. Nesse momento em que as pessoas estão ali se autorreconhecendo num novo espaço, esse espaço modifica o comportamento dessas pessoas que vieram, por exemplo, do campo. Claro que isso não acontece da noite para o dia. Essa adaptação é longa. E se ela é longa, ela faz parte de um processo. Então, aqui no Brasil, a urbanização ela modificou também o comportamento, a conduta das pessoas. E aí surge, vocês já estão vendo aí na tela, duas perspectivas sobre as cidades. Um olhar diferente de duas formas específicas.
E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá? Já anotaram então o tema da aula de hoje? Excelente. Vamos prosseguir. Lembrando, sempre importante lembrar, porque sempre tem alguém que não ouve, alguém que esquece. As páginas do livro que nós estamos utilizando hoje são as páginas 309 e 310 do livro Sociologia em Movimento. Caso você não tenha o livro, tenha perdido o livro, tenha esquecido o livro em algum lugar, ou não tenha recebido, não se preocupe, ao final desta aula, você vai receber nas suas atividades as páginas do livro digitado. E caso você esteja falando conosco fora das turmas, não tem matrícula em uma das turmas que eu dou aula, está falando pelo YouTube, não tem problema. É só me pedir, me faz uma referência, e a gente entra em contato e envia para vocês também as páginas do livro, tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura? Muito bem. De modo geral, as cidades surgiram como resultado de transformações sociais abrangentes que modificaram as estruturas econômicas, políticas e culturais das sociedades em diferentes momentos históricos. Vejam, ao longo da história, nem sempre as cidades, da forma como nós as conhecemos hoje, existiam. Tinham, sim, espaços públicos, mas não com essas características urbanas, com asfalto, como a gente está vendo aqui, com meios de transporte rápido, por exemplo, com veículos automotores. Nem sempre teve veículos automotores. Isso é uma invenção moderna. Com essa distribuição planejada de árvores, como estou aqui na fotozinha, na imagem que eu coloquei para vocês, que é a imagem de uma maquete, ou seja, essa imagem que eu deixei aqui para vocês, no slide, é uma demonstração do planejamento urbano. Precisa ter um arquiteto, um engenheiro, que vai desenhar a cidade. E esse planejamento urbano, ao desenhar a cidade, a pensar nas trajetórias, nas vias, no espaço para os meios de transporte, espaço para uma vegetação, para casa, tudo isso tem que ser planejado. Agora, não adianta planejar aquilo que a gente chama de mobiliário urbano, por exemplo, não adianta planejar as ruas, as estradas, se não planejar também o comportamento das pessoas. E é esse o ponto que a sociologia chega. Então, nós vamos estar falando aqui hoje de uma forma assim, bem superficial, é claro, porque o conteúdo é para que vocês possam ter o primeiro contato, mas quem for fazer ciências sociais, por exemplo, na universidade, vai ter a oportunidade de estudar uma disciplina chamada Sociologia Urbana, em que estuda exatamente as modificações sociais, as alterações de comportamento, as adaptações de rotina cotidianas dentro dos momentos históricos do próprio comportamento humano, dos cidadãos em sociedade que habitam as cidades. Então, tudo que se está falando aqui hoje, a gente vai utilizar, inclusive, um autor chamado George Simmel, em que ele é um sociólogo urbano. Então, a discussão toda em cima dessa temática é para que vocês possam perceber que o meio também interfere no homem. Isso é uma discussão antiga. Muitos sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, geógrafos, historiadores, que são pessoas que estudam as cidades, as sociedades, o comportamento humano, que a gente chama de ciências humanas, debruçam-se sobre essa temática de como que o meio interfere no homem. E a discussão é sempre se o homem interfere no meio ou se o meio interfere no homem. Então, nós podemos tirar diferentes conclusões a esse respeito, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Apesar de continuarmos a utilizar o termo cidade para falar de realidades distintas da antiguidade e da atualidade, a cidade contemporânea representa um fenômeno historicamente novo, que, por vezes, é traduzido em novos conceitos, como metrópole ou megalópole. São dois conceitos importantes para quem estuda a cidade. A megalópole é uma metrópole gigante. E a metrópole é uma cidade gigante.
Então, a gente pode pensar assim, a cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole. Compreendem? É uma metrópole. Mas, para ser uma megalópole, teria que juntar a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, e Minas Gerais. Junta as três, nós vamos ter uma megalópole. Se formassem as três juntas em uma única cidade. Tá bom? Mas vamos prosseguir. Surge a primeira palavra-chave: caos. Caos é a primeira palavra-chave, e eu vou até me ater um pouquinho aqui, porque a gente geralmente não conversa e fala sobre as palavras-chave. É apenas para que vocês guardem e registrem depois na atividade. Mas pensem, como é que deve ter sido a primeira cidade? Aquele primeiro lugar, geograficamente falando, que ganhou características de cidade, características de urbanização. Será que foi uma ordem perfeita? Foi plenamente organizada ou será que não foi um caos no começo? Que essa é uma discussão importante. Até digo, não uma discussão, uma reflexão importante para vocês fazerem. Quando algo começa, ou quando algo surge, ele tem que surgir de uma condição ainda precária. É dentro das condições precárias, em condições insalubres, dentro das doenças, é que surge a saúde, que surge a organização. Mas como assim surge, professor? É porque surge a necessidade. Se está tudo bem, não tem necessidade de fazer algo melhor. Mas a partir do momento que algo começa a incomodar, aí você entra num processo de melhoria. Imagine, você está na sua casa hoje, e aí os móveis estão todos empoeirados. Você pode ignorar, continuar utilizando os móveis empoeirados. Passa 2, 3 semanas. Alguém põe fogo perto da sua casa. E toda a fuligem desse fogo, todas aquelas cinzas do fogo, vem pelo vento, atravessa sua janela e pousam em cima dos seus móveis, que já estavam empoeirados, mas que você estava ignorando. Só que agora não só tem poeira, tem cheiro de fumaça. Você pode se adaptar? Pode, mas a sua necessidade de limpar vai aumentando. Concordam? E à medida que essa necessidade for aumentando, o meio vai forçar você a entrar em movimento. E nisso você vai agir sobre o meio. E agindo sobre o meio, você vai transformá-lo num lugar limpo. Aí vai surgir a saúde, aí vai surgir a organização, aí vai surgir a ordem. Compreenderam? Por isso, caos. Tá legal? Então vamos lá. Primeira palavra-chave, caos. Duas abordagens se destacam, como eu apresentei no início, na nossa tela inicial. Uma que enfatiza os aspectos de uma ordem implícita por trás do aparente caos urbano. Ou seja, por trás do caos existe uma ordem, ou seja, é aquilo te impulsionando a fazer alguma coisa. A outra que enxerga nos conflitos sociais contemporâneos a chave para a compreensão da organização social e espacial das cidades. A outra já pensando que mesmo que tudo esteja bem, eu posso entrar num conflito, eu posso querer reorganizar, modificar, reestruturar, eu posso inovar. A inovação também é algo que pode gerar uma nova perspectiva. Então, está tudo funcionando. Mas eu posso inventar algo novo, eu criar algo que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí vai surgir um outro questionamento dentro da cidade, que é a ideia de cidade sustentável, que é algo da nossa modernidade, nosso momento atual, da nossa atualidade, não modernidade, mas da nossa atualidade. Não basta ter uma cidade organizada, bem planejada. Eu tenho que ter uma cidade sustentável, que ela se mantém. Por exemplo, que as circunstâncias ao redor facilitem ou deem condições para que as pessoas tenham mais acesso aos diferentes lugares, a um bem-estar, tenham qualidade de vida, respirem um ar melhor, a produtos com melhor qualidade, com alimentos saudáveis. Vejam, a cidade está ganhando outros aspectos. E nesse momento, a cidadania é importantíssima. Nesse momento, compreender o que é ser cidadão é fundamental.
Porque não é só o poder público, é o poder particular seu, dentro da sua privacidade, do seu ambiente doméstico, da sua relação com a sua comunidade, com a sua rua, com a esquina da sua casa. Estão me acompanhando? Se quiserem comentar qualquer coisa, comentem aí no YouTube. Eu quero parabenizar todos vocês e muito obrigado que estão comentando no YouTube, respondendo as perguntas que eu faço aqui. É muito bom isso, esse diálogo. Fortalece a nossa corrente. Ajuda aqueles que, por exemplo, não fazem parte das nossas aulas a compreenderem também coisas que talvez não tenham tido nenhuma ideia a respeito, e aí, a partir do momento que leem os seus comentários, leem os meus comentários, nosso diálogo, conseguem também aprender coisas e ter novas ideias e refletir sobre as circunstâncias que os envolvem. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês que têm comentado lá no YouTube, que é um espaço público mais aberto do que esse espaço que a gente tem da sala de aula virtual, através do Google Chat. Tá bom? Então, vamos seguir? Estão compreendendo? Excelente. Então, pela primeira vez, pesquisadores usavam as ferramentas das ciências humanas para explicar a formação das cidades e os comportamentos específicos de sua população, sem recorrer à teologia ou à moral religiosa. É onde surge a sociologia urbana. As explicações não vão ficar atreladas às questões religiosas ou às divindades. Elas agora estão associadas também à intervenção humana. Ela agora é cultural. É produto do trabalho humano. Compreendem? Vamos seguir. Segunda palavra-chave, então, ordem. Anotaram? Estou gostando de ver, hein? Vocês estão de parabéns. As atividades, as palavras-chave estão sendo respondidas na sua ordem. Um ou outro erra, mas a grande maioria está respondendo na sua ordem. Isso é sinal que vocês estão acompanhando a aula até o final. Isso me deixa muito satisfeito, muito feliz com esse empenho de vocês, com essa determinação de cada um de vocês, tá? Mas vamos lá, que tem mais palavras-chave pela frente. Então, esses estudiosos, com suas ideias, ficaram identificados como uma escola de pensamento sociológico, chamada Escola de Chicago. Em especial o sociólogo alemão George Simmel, que viveu entre 1858, ou seja, século XIX, quando ele nasceu, e faleceu em 1918. Ele fez reflexões importantes sobre o comportamento do homem urbano na virada do século XIX para o século XX, que é exatamente o período de vida dele. Tá? Aqui está a capa do livro do Simmel, La Metrópolis e la Vida Mental, George Simmel. Então, em que ele diz, nesse livro, A Metrópole e a Vida Mental, que ele escreveu em 1902, ele diz que a vida nas cidades, cada vez maiores, está cada vez maior e com redes de interação cada vez mais complexas. Então, o Simmel ele percebe que, com o advento, com a criação, desenvolvimento de cidades, as relações humanas deixam de ser simples. Elas ganham complexidade. Mas por quê? Provavelmente por causa da intensidade da relação, da quantidade de vezes que a gente se esbarra. E não apenas por causa disso, é porque as diferenciações. Cada vez mais nós temos pessoas diferentes habitando as cidades. Não apenas diferentes de aparência, porque isso é o que menos importa, mas diferentes do ponto de vista ideológico. Diferentes a partir do momento que têm culturas diferentes e se reúnem em espaços que são públicos, que são compartilhados. Compreendem? E aí sim, questões ligadas a questões raciais, por exemplo, vão aflorar. É na cidade que isso vai ter que ser discutido. Porque ali você vai ter esse confronto. Você vai ter que se ver. Um é o espelho do outro. Já falei isso em algum momento. Quando eu olho para vocês, vocês são meu espelho. E vice-versa. Mas como assim espelho, professor? É porque todas as coisas que eu preciso melhorar é através de vocês que eu identifico. É assim que é a vida em sociedade, principalmente a sociedade urbana, em que eu me esbarro todo o tempo com aquilo que eu tenho de pior e com aquilo que eu tenho de melhor.
O que eu tenho de melhor, amplifico. Eu tenho a oportunidade de intensificar. Já o que eu tenho de pior, eu tenho a possibilidade de enfrentar e me modificar ou me esconder. Porque na cidade também tem essa oportunidade de você se esconder. Só que aí essa sociedade não melhora, porque cada um de nós tem um papel muito importante na reforma interior. Se você começa a perceber através do espelho que o outro é para você, que você tem coisas para melhorar, e você se dedica a se melhorar, preste atenção nisso. A sua vida melhora, o meio ao seu redor também vai melhorar, porque sua relação com o outro vai ser modificada. E a cidade nos dá essa oportunidade, mas ela também nos dá a oportunidade de nos esconder. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Se quiserem comentar qualquer coisa, comentem aí nos comentários. E se tiverem a disponibilidade, comentem no YouTube. Vamos ampliar as nossas dúvidas, nossos comentários e também as nossas reflexões, nossas compreensões a respeito do assunto. Compreenderam? Então vamos lá, vamos seguir. Terceira palavra-chave, organização. Mais um slide. Sua proposta é analisar as condições psicológicas criadas por essa situação, em que a busca pela diferenciação faz com que os indivíduos procurem se especializar em uma determinada função, de maneira que se tornem, que se tornem únicos, mas, ao mesmo tempo, faz com que fiquem cada vez mais dependentes de outras pessoas nos demais aspectos de sua vida. Vejam, coloquei aqui também uma imagem em que representa bem isso. São cérebros que pensam em coisas diferentes, muito específicas, cada um com uma especialidade. Essas especialidades tornam esses indivíduos aqui representados por esses ícones únicos. Mas, em compensação, esse aqui, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, ele não tem nenhum elemento desse outro aqui. Então, ele vai precisar, na hora que tiver resolver problemas que necessitem deste tipo de reflexão, desse tipo de ideia, dessa cultura mental, para resolver. Então, esse é dependente desse, e a mesma coisa eu posso falar em relação a esse, e esses três, ou esses quatro, que tem uma outra figura aqui atrás, ó, não sei se vocês estão percebendo, cada um deles, num ambiente urbano, dialogando entre si, vão criando cada vez mais vínculos complexos, em que existe uma interdependência. Se eu penso, por exemplo, em épocas mais remotas, em que o homem era um homem do campo, que o campo era o que dominava a economia, dominava as sociedades, a relação do homem com a terra, ele sabia de fazer de um tudo. Então, por mais que ele soubesse fazer de um tudo, as relações de dependências eram diferentes. Não se preocupava muito com as dependências, se preocupava muito com a solidariedade. No contexto social, era outro. Existia cooperação. Eu pegava a semente com o meu vizinho para poder plantar lá e depois a gente compartilhava aquilo que nasceu. Existia cooperação. Quando surge a cidade isola as pessoas. Veja que eu também peguei uma imagem que cada pessoa é de uma cor. Ou seja, cada ícone aqui representado, cada indivíduo tem uma cor. E essa cor também dá características distintas. Lembram coisas do ponto de vista histórico. E aí, a partir do momento que histórias estão atreladas a circunstâncias, a acontecimentos do passado, a postura e o comportamento do presente são outras. Não há muito que se discutir a respeito disso. E o Simmel foi um dos sociólogos, no início do século XX, a tocar nesse assunto. Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade para fazer, tá? Seguindo. Segundo Simmel, as rápidas mudanças ocorridas nas cidades exigiriam de seus habitantes uma postura que os protegesse do fluxo incessante de estímulos, a qual se traduziria em certa indiferença e,
embotamento pelo excesso de sensações, a chamada postura blasé. Essa postura blasé, que é uma palavra em francês, ela significa indiferença. Então, a cidade, ela desperta um comportamento nos cidadãos que habitam a cidade de indiferença. E esse comportamento indiferente faz com que as pessoas, em muitos aspectos, ignorem o que está acontecendo ao seu redor. E isso faz com que ela fique cada vez mais dependente que alguém tome decisões por ela, e cada vez mais ela fica individualista, e esse individualismo vai fazer cada vez mais que ela fique mais dependente ainda. Enfim, a nossa autonomia vai por água abaixo. Ficamos cada vez mais heterônomos, que é aquele grupo de pessoas que precisam que outros deem ordem, determinem o que tem que ser feito, e menos autônomos. Ficou claro isso para vocês? E quem é que lembra desse personagem? Se eu não estou enganado, no início das nossas aulas aqui remotas, eu apresentei um vídeo em que eu apresentei esse personagem para vocês. É o Senhor Indiferente. E ele está caminhando pela cidade, mas acontece alguma coisa com ele, que quem viu a animação deve estar lembrado. Né? Tudo bem? Podemos continuar? Faz firme aí. Firme? Muito bom. Então vamos prosseguir. Já estamos chegando ao final da nossa aula. Palavra-chave número 4, comportamento. Palavra-chave número 4, comportamento. Então, de acordo com Simmel, com esse autor, caracteriza um comportamento indiferente em relação às coisas que deixam de ser significativas, interessantes ou importantes. Para Simmel, o indivíduo metropolitano age com a cabeça, enquanto no campo se age com o coração. É a maneira mais simples que o Simmel encontrou para explicar esse materialismo, esse racionalismo exagerado que torna as pessoas cada vez mais individualistas e segregando ou criando espaços de segregação entre os diferentes grupos. E hoje, vocês devem estar percebendo isso, está havendo muitas discussões no mundo inteiro a respeito de segregação. E essas discussões, vocês acham que vão acabar agora? Elas perduram há séculos. Elas não vão acabar agora, mas elas precisam ser discutidas. E elas só podem ser discutidas aonde? Onde elas aparecem, por causa do espelho. Lembram do espelho? Onde elas aparecem. Reflitam sobre isso. Reflitam. Você já parou para pensar que o outro é o seu espelho? Se já, responde aí no comentário. Vá no YouTube, coloca no comentário a resposta para essa pergunta. Você já parou para pensar que o outro, o indivíduo, o seu vizinho, a pessoa ao teu lado, a pessoa que se esbarra na rua, é o seu espelho? Comentem. Quero ouvir vocês. E a partir do comentário de vocês, a gente pode bater um papo, dialogar e ampliar esse debate. Tá bom? Então, chegando ao final da nossa aula, com o nosso exercício de fixação. Tenho feito o esforço de trazer cada vez mais exercícios que já caíram em concursos, exercícios que caíram no Enem, para que vocês possam continuar se preparando, tá? Mas lembrando, quando vocês receberem, daqui a alguns instantes, a atividade para fazer, essa atividade só vai estar com as letras do exercício. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Mas é aqui, acompanhando a aula até este momento, é que você vai responder o exercício. Eu vou lê-lo junto com vocês. Vocês escolhem a opção que vocês acham que está correta, anota no caderno de vocês e quando a atividade chegar é só marcar. Caso vocês estejam assistindo a gente pelo YouTube, coloque aí a resposta no YouTube e a gente comenta com vocês se está certo ou se está errado e a gente também pode expandir um pouco esse nosso diálogo a respeito da questão. Tudo bem? Dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês queiram dizer, podem postar aí que eu leio todas. Então, vamos para a leitura? George Simmel, em seu texto clássico A Metrópole e a Vida Mental, menciona profundas alterações emocionais e sensitivas
dos seres humanos, causadas pela cidade grande. Sobre esse tema, é correto afirmar. Letra A. Simmel destaca que, desde o início do processo de urbanização, os habitantes de grandes cidades desenvolvem ampla afetividade pelos moradores vizinhos, bem como pelos seus contextos locais de habitação. De influência marxista, Simmel desenvolve a base da sociologia urbana. Perdão, gente, desculpe, eu li direto. Entrei como se fosse um texto. Vamos voltar. Então, a letra A. Simmel destaca que, desde o início do processo de urbanização, os habitantes de grandes cidades desenvolvem ampla afetividade pelos moradores vizinhos, bem como pelos seus contextos locais de habitação. Agora sim, letra B. De influência marxista, Simmel desenvolve a base da sociologia urbana ao tratar a cidade como a forma predominante e efetiva de reconversão da relação exploratória plenamente capitalista. Letra C. As novas formas de associação e visão de mundo, a partir da construção de novos laços urbanos, é algo diagnosticado por Simmel, logo em seu texto clássico, anunciando os desdobramentos de reivindicações de direitos civis e movimentos sociais que proliferariam ao longo do século XX. Letra D. De orientação weberiana, Simmel identifica um processo de suavização da exploração do trabalho no contexto urbano, por conta das novas possibilidades metropolitanas da modernidade. E letra E. O ponto central é a intensificação dos estímulos urbanos e o anonimato, que geram, por um lado, uma ampliação da racionalidade e calculabilidade da vida, e, por outro, a atitude blasé, como forma de proteção emocional. Então, se precisarem, leiam novamente e escolham entre a letra A e a letra E qual é a opção correta. A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa aula, como sempre, com a nossa mensagem reflexiva, para a nossa reflexão. Aproveitando, então, para trazer para vocês um filósofo chinês, já que a China está em tanta discussão nos nossos tempos atuais, né? Então, esse filósofo chinês é o filósofo Confúcio. E ele diz o seguinte para nós. Ele fala que o homem que fica no alto da colina, com a boca aberta, esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir o que Confúcio disse. O homem que fica no alto da colina, com a boca aberta, esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Reflitam sobre o que Confúcio disse. Querem comentar? Comentem. Exponham suas ideias, aquilo que vocês entenderam. Tá bom? Então, chegamos ao final, mais uma vez, de uma aula de sociologia. Tenho convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.